Então, sobre formar vidas, é um exercício de mordomia. O que significa isso? Nós, naturalmente aqui, como igreja do Senhor, nós entendemos que o nosso modelo de reprodução, de relacionamento tem a ver com o discipulado. O que é o discipulado? Discipulado é caminhar ao lado de pessoas, é incentivar pessoas. No mundo que nós estamos hoje, você tem muitas linhas de direcionamento, e infelizmente o que a gente muitas vezes enxerga são pessoas influenciando para o lado negativo, são pessoas que inconsequentemente dão conselhos, dão orientações, supostamente muitas vezes apontam o caminho, mas não é o caminho de Deus, não é a vontade de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que existe sobre nós, o povo de Deus, uma responsabilidade muito grande no que diz respeito a aconselhar, caminhar, discipular e formar pessoas. Esse é um legado nosso. Lembra que na semana passada, quando nós estávamos também falando sobre esse mesmo assunto, eu citei o caso da sogra de Pedro, que depois que ela foi curada, depois que ela foi liberta, o que a Bíblia diz é que ela se levantou e passou a servir Jesus. Então esse é um modelo padrão para que todos nós, o povo de Deus, possamos colocar como uma meta em nossas vidas. Você já foi curado? Você já foi liberto? Deus já trabalhou na sua vida? Você já recebeu Jesus como seu suficiente Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Então, você está pronto para dar o próximo passo. E eu posso afirmar para você, com toda a certeza do meu coração, que uma boa parte, para não dizer grande parte da igreja, para somente no primeiro degrau. As pessoas são libertas, elas são curadas, elas se arrependem dos seus pecados, elas confessam Jesus como seu Salvador, elas começam a dizer, agora eu tenho salvação, mas elas não avançam para o segundo degrau. Eu já disse isso, mas é importante sempre enfatizar. Ainda hoje existem pessoas que acham que o fim último de estar em uma igreja como a que você está hoje sentado num banco, num domingo de manhã, é tão somente receber salvação. Mas eu tenho certeza, e eu não vou pedir para você levantar o braço, mas eu tenho certeza que se eu fizesse a seguinte pergunta aqui, quantos aqui têm certeza da tua salvação em Jesus? Provavelmente a grande maioria de vocês levantaria o braço e falaria, eu tenho certeza da minha salvação. Mas tem uma pergunta que vem logo depois dessa, que é, ok, se você tem certeza da tua salvação, isso significa que você já professou Jesus como seu suficiente Salvador, que você já se arrependeu dos seus pecados, mas e agora? A vida acabou? Acabou aqui? Eu já sou salvo? Talvez alguns falariam, pastor, mas eu ainda não fui batizado. Muito bem, a Bíblia diz, então, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, quer dizer, tem mais o batismo, mas aí vem a outra pergunta, e depois do batismo? Sabe qual que seria a minha vontade? O meu desejo? Nós vivemos num mundo carnal, e obviamente que para você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, viver em um mundo carnal, ele tem que trilhar o caminho da santidade, que não é fácil. Não é fácil trilhar o caminho da santidade num mundo carnal como o nosso. Então o meu grande desejo seria que o dia que eu fosse batizado nas águas, instantaneamente, eu subisse aos céus. Mas foi isso que aconteceu? Não. Quantos aqui são batizados? Levanta a mão. Quantos são batizados? Olha, quantas pessoas. Pode baixar a mão agora. Se você é batizado, então, ok, provavelmente você cumpriu todos esses degraus que eu acabei de falar aqui. Mas o que vem depois do batismo? O que vem depois da salvação? É um banco confortável da igreja? Que no nosso caso nem é tão confortável assim, que já é justamente para você se espertar. Né? Mas não é isso. Deus não olhou para nós e falou assim, olha, vou criar uma regrinha simples aqui para você cumprir todos esses mandamentos, e daí sim
você estará no ponto perfeito. Deus não falou isso, pelo contrário, Ele nos abençoa com salvação, Ele nos abençoa perdoando os nossos pecados, Ele nos abençoa fazendo de nós aquilo que 2 Coríntios 5,17 diz: novas criaturas, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ele nos abençoou de todas essas maneiras incríveis. Mas quem foi abençoado, precisa entender que agora precisa abençoar. Essa é uma regra comum do reino de Deus. Uma vez abençoado, eu preciso sair desse lugar de só receber e agora começar a trilhar o caminho do avanço. Por que eu estou falando essa palavra para você, especificamente essa palavra essa manhã? Bom, porque nós estamos numa estação da igreja. Hoje à noite, como eu falei, nós vamos ter o culto de multiplicação aqui. E esses irmãos que aceitaram o desafio de multiplicar uma célula, de liderar, pode ter absoluta certeza, nenhum deles estava assim, extremamente ansioso. Uau, eu vou lá, eu vou agora começar a servir pessoas. Por quê? Porque a grande maioria deles sabe o desafio que é servir. Mas mesmo mediante todos esses desafios, eles entenderam: até quando eu vou ficar só numa posição de receber, e eu não vou entregar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração? E essa posição realmente não é confortável, mas ela é um chamado coletivo, não tem a ver apenas com a minha vida, não tem apenas a ver com a vida dos nossos supervisores, tem a ver com a vida de todas as pessoas que entendem a graça de Deus, que reconhecem os seus pecados, que se arrependem e que professam Jesus. Agora eu passo a servir a Cristo. E é isso que nós vamos ver essa manhã. Um dos grandes privilégios que nós temos na vida com Deus é caminhar junto com pessoas, é ajudar pessoas. Nós temos o curso de liderança aqui na igreja, e no curso de liderança nós temos uma pergunta lá que é bem interessante, que é: defina liderança. E a definição mais simples sobre liderança é levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Qualquer definição de liderança sempre vai passar por isso. O que é liderar? Liderar é influenciar. Você influencia, e nós podemos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Um traficante, por exemplo, que alicia crianças e adolescentes para fazer o corre do tráfico, ele está sendo um líder, ele está sendo um influenciador, mas para uma coisa boa? Obviamente que não. Então nós podemos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E se nós temos a certeza que temos um chamado em Deus, o nosso chamado é influenciar as pessoas para irem pelo caminho certo, o que devemos fazer? Nós devemos nos posicionar para não somente apontar o caminho, porque tem muita gente que sabe falar é por ali, mas tem muito pouca gente que pega no braço e fala: vou te levar até aquele lugar. Vocês estão entendendo, gente? Há uma diferença entre só apontar o caminho. Você, como pai aqui, você pode chegar para o seu filho e falar: filho, vai na igreja. Eu fui pastor em Umuarama e me lembro de uma história exatamente assim, de uma mãe que estava numa luta muito grande para que o filho fosse à igreja, mas aquela mãe, ela também não era uma pessoa frequente na igreja, ela não era uma pessoa que tinha compromisso com Jesus, ela não era uma pessoa que tinha a igreja como um lugar de relacionamento, ela não fez da igreja a sua casa, e um dia, após o culto, essa mãe veio desabafar e falar: pastor, por favor, ajuda em oração, né? Ajuda a estimular o meu filho para que ele possa vir à igreja. E eu falei para ela: irmã, você está vindo à igreja regularmente? Você tem compromisso com Jesus? Porque se o pai e a mãe não têm compromisso com Jesus, como ele vai levar esse compromisso para o coração dos seus filhos? Se a esposa não tem compromisso com Jesus, como ela vai levar o compromisso para o coração do marido? Se o marido não tem compromisso com Jesus, como ele vai levar esse compromisso para o coração de sua esposa? Como eu disse, para apontar o caminho, tem muitas pessoas. Elas falam: vão à igreja.
façam parte de uma célula. Elas falam, leiam a Bíblia, mas não pegam a Bíblia para ler junto, não pegam para orar junto, não pegam para ir juntos para a igreja. E como é bom se você tem um amigo que te traz à igreja, é um sinal maravilhoso de que essa pessoa não somente aponta o caminho, mas ela fala, vamos junto comigo. Se você tem uma pessoa que te leva para a célula, é uma pessoa que não somente aponta o caminho, mas ela fala, vamos junto comigo para a célula. Porque o nosso grande papel, como homens e mulheres de Deus, salvos, arrependidos dos nossos pecados, professando Jesus como suficiente Salvador, é agora sermos o que a Bíblia chama de mordomos. Diga comigo, mordomos. Então eu e você, quando vencemos essa primeira estação, nós passamos a ser mordomos. E o que é que o mordomo faz? O mordomo serve. Ele serve as pessoas. E essa é uma área muito importante para que nós possamos colocar o nosso coração. Deus nos chamou para servir. Quando eu tive o meu primeiro filho, Pedro, eu comecei a viver essa primeira fase da frustração. Porque nós queremos viver para nós, verdade ou não é? Quando você tem a sua vida, que você é solteiro, você tem o seu tempo, a hora que você quer descansar, você descansa, né? Quando você tem o dinheiro lá, você quer comprar uma roupa, você compra uma roupa, e aí chega o primeiro filho. Aí a posição sua começa a inverter, e você fala, puxa, agora eu gostaria muito de dormir uma noite bem tranquila, mas uma das primeiras coisas que a gente tem como realidade após os filhos chegarem agora eu estou aqui para servir. E sabe, isso não é ruim. Pare para pensar o mundo egoísta que seria se nós vivêssemos somente em torno de nós mesmos. E se ficou desafiador servir quando eu tinha um filho, imagina agora que eu tenho 3. Porque a gente olha para a vida e a gente pensa, bom, mas Jesus, que dia que vai chegar a minha hora de tirar minha férias? Mas a vida é um eterno treinamento para que sempre eu saia do foco. É isso mesmo. Porque o mundo de hoje, ele tem esse discurso, seja feliz, né? Solta seus bichos, viva a vida, sabe? Só que as pessoas não entendem que a maturidade, ela vem com a responsabilidade. E é por isso que até hoje nós temos muitos bebês de 90 quilos, pessoas que têm aniversários completados, mas não têm maturidade no seu coração. E essa geração de imaturos tem feito a sociedade que nós vivemos de um lugar de infância, onde as pessoas não amadurecem. Por quê? Porque não assumem responsabilidade. Ou você acha que quando Deus pensou família, Ele falou, o homem deixará pai e mãe, Gênesis capítulo 2, unir-se-á a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Depois Ele vem com a promessa que Ele fala para Abraão, que é, multiplicarei você e os teus descendentes serão como a areia do mar. Eu pergunto a você, como é que nós viveríamos essa multiplicação que Deus declarou, se nós primeiro não tivéssemos a nossa casa sendo multiplicada? Então começa pela nossa vida, começa pela nossa casa, começa pelos nossos filhos. E não pense que isso é ruim. A maternidade e a paternidade é um lugar que forja a nossa responsabilidade. E é por isso que a gente aprende muito. Quando a gente trilha o caminho da paternidade, a gente começa a aprender que não é somente sobre nós. A vida não é somente sobre você. Mas na sociedade egoísta que nós vivemos hoje, as pessoas querem a vida só para elas. É por isso que cada vez mais as pessoas pensam em não ter filhos, em não assumir compromissos e relacionamentos, porque elas pensam, vai que daí a minha liberdade ela vai ser diminuída. Mas quem disse que isso é exatamente ruim, quando você está sendo forjado ao crescimento também? Porque esse é o plano de Deus, crescer e multiplicar. Então, quando nós estamos multiplicando, quando nós estamos crescendo, ainda que venha também com a multiplicação a responsabilidade, o sofrimento e as dores que são comum de qualquer crescimento, mas também vem os benefícios. Muita responsabilidade, muito crescimento. Deus estica a sua vida. Na vida espiritual não é diferente. Quando a multiplicação vem,
Quando nós começamos a caminhar com pessoas, quando essas pessoas ganham outras pessoas e a responsabilidade vai aumentando, então nós vemos um agir maior de Deus na nossa vida, porque nós temos que nos esticar para orar mais, para ser um exemplo, para levar aquela pessoa para o caminho de Deus, para ser um espelho na vida dela. Então isso tudo, gente, é bênção também para a nossa vida. E esse ponto do versículo que eu escolhi, que é João 17, aqui é um diálogo entre Jesus e Deus. Jesus estava nesse caso aqui falando sobre a responsabilidade que lhe foi dada de conduzir os seus discípulos. E veja o que a Bíblia diz em 17, 6-9. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Diga comigo, porque são teus. Olha, Jesus não falou assim, olha, eu vim aqui, eu paguei o preço, eu trabalhei, eu fiz acontecer, então, Senhor, esses homens aqui são meus. Jesus falou, esses homens são teus. Isso é mordomia. Mordomia é aprender a cuidar daquilo que não é nosso. Porque cuidar do que é seu, beleza, é fácil. Você pensa, no final isso daqui vai me render lucro, é meu, está no meu nome. Mas mordomia é aprender a cuidar daquilo que não é seu. Está emprestado para você. E isso faz parte da nossa vida espiritual. Se eu não aprender que as pessoas que eu cuido, eu só cuido delas, mas não são minhas. No final é para render glórias ao nome do Senhor. Você está preparado para isso? É igual filho, gente. Você passa a vida toda alimentando, dá leite, dá pão, dá comida, dá roupa. Você educa seu filho, você passa noites em claro, você ministra o coração deles, você faz pix toda hora para eles. E no final, sabe o que eles vão fazer para você? Tchau, pai. Estou indo. No final, eles vão viver a vida deles. Aí vem a pergunta, eu estou preparado para investir em algo que não vai ter um retorno exato para mim? Eu estou preparado para investir a minha vida em algo que no final não estará sobre a minha esfera de controle? Porque se você está investindo em algo que no final você domina, vai estar no teu nome, é você que controla, beleza. Você vai fazer um esforço mental para que lá na frente você tenha o benefício. Mas você está pronto para investir em algo que no final você não vai ter controle? Isso é vida espiritual. Na realidade do reino de Deus é assim. Nós investimos, nós amamentamos, nós ministramos o coração, nós pagamos o preço, nós passamos horas e horas com o joelho no chão, mas uma hora vai seguir o seu caminho. Isso é mordomia. Então repito para vocês, mordomia é aprender a cuidar daquilo que não é nosso. Jesus cuidou dos discípulos, ensinou, pagou um preço alto por eles, mas no final ele disse para Deus, são seus, não é meu. E olha só o próximo, eu anotei essa frase, na ótica de Jesus, liderar homens não tem a ver com dominar sobre eles, mas com guiá-los à maturidade para que eles prosperem no plano de Deus. Ainda que digamos, e essa é uma frase comum aqui na igreja, né? Fulano é o meu discípulo. Nós precisamos guardar a consciência de que, na verdade, formar vidas para Deus é um exercício de mordomia, ou seja, lideramos pessoas para ajudá-las a cumprir a vontade do Pai e não a nossa. Então é isso, gente. Mordomia é liderar pessoas para cumprir a vontade de Deus. Se eu estou liderando pessoas para cumprir a minha vontade, pode ter todos os nomes, menos mordomia. Pode ter o nome de manipulação, pode ter qualquer outro nome, menos mordomia. Mordomia é cuidar daquilo que não é nosso. E aqui nós vemos o exemplo maior. Qual é o exemplo maior para nós?
Jesus, ele cuidou de algo para o Pai e devolveu para o Pai. Isso mostra uma mentalidade de alguém que estava preparado para compartilhar aquilo que ele conquistou. Mas isso também não significa que dentro do discipulado, dentro do relacionamento com os líderes, as pessoas não servem. Pelo contrário, para que os discípulos possam aprender, eles sempre também vão servir os seus líderes. Nós lembramos, por exemplo, de Josué, né, que ficou conhecido como o servidor de Moisés. E por que ele ficou conhecido como servidor de Moisés? Porque de fato ele passou boa parte da sua vida servindo Moisés, que era o seu grande líder, mas depois o substituiu. Nós temos vários exemplos, como por exemplo de Eliseu, que antes de receber a porção dobrada de Elias, a Bíblia fala que ele sempre estava com um jarro nas mãos para poder lavar as mãos do seu mestre. Então sim, existe um processo onde o líder e o liderado se relacionam, e o liderado muitas vezes lava as mãos do seu mestre, mas isso não significa que o líder tem poder sobre ele. Não significa que o líder manipula ou faz do discípulo aquilo que ele bem quer e o que ele bem entende. Não é bem por aí. Nós precisamos aprender que mordomia é aprender a cuidar daquilo que não é nosso. Você pode dizer um amém? Então, o segundo ponto é: valorize as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas parecem ser. Vamos entender um pouquinho melhor. Eu quero ler esse texto que é bem conhecido, né? Fala sobre um momento ali na vida de Davi. Diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Muito bem, esse texto fala, é só um pedacinho aqui de uma história muito maior. Mas é um momento que Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele vai ter que encontrar lugares para que ele possa se esconder, para que ele possa morar. E ele vai até um lugar que ele vai passar a conviver com 400 homens, que é um lugar chamado Caverna de Adulão. A Caverna de Adulão nada mais era do que uma caverna que virou abrigo para um monte de gente que tinha características que a Bíblia diz. Quem eram essas pessoas? Eram os apertados, os endividados, os amargurados de espírito. Quantos queriam ser pastor de uma igreja dessas pessoas? 400 homens, amargurados de espírito, endividados, com vários outros problemas. Davi cai justamente nessa caverna, onde ele agora passaria a liderar 400 homens, com características, no mínimo, terríveis. Talvez nós pudéssemos pensar: eu acho que Davi entrou numa barca furada. Certamente esse homem agora está com a vida dele complicada. Mas sabe o que acontece? Se você lembra da história, você vai ver que Davi ele vai passar então a investir na vida desses homens. Apesar das características deles, apertados, endividados, amargurados de espírito, Davi começa a liderar, Davi começa a ensinar, Davi começa a ministrar. Em outras palavras, lembra que eu falei aqui no início, defina a liderança? Liderar é levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Davi começa exatamente esse processo na vida dos homens, de amargurados de espírito para homens sadios, alegres, curados emocionalmente, de apertados a prósperos, de endividados a passando para emprestar para os outros e abençoar os outros. Todas essas são características do reino de Deus, que não só aqui nessa história, mas em diversos outros momentos, nós vemos que quando uma pessoa passa do ponto A para o ponto B, ela passa a desfrutar de todas essas bênçãos e de todos esses milagres. Agora, talvez nós no lugar de Davi pensássemos: eu vou sair logo desse lugar, eu vou deixar essas pessoas aqui, porque afinal de contas, são pessoas que eu estou vendo que tem muito problema. Mas, olha só, a frase: valorize as pessoas pelo que elas são, e não pelo que elas parecem ser. O líder, ele tem essa sensibilidade
de olhar a pessoa bruta, sem nenhum tratamento, só que ele olha com uma possibilidade muito grande de mudança e transformação. Eu gosto muito daqueles programas de reforma de casa. Gente, eu acho que eu já sou até meio que engenheiro, já de tanto que eu assisto esses programas de reforma de casa, eu acho muito legal isso. E tem um programa que ele é mais ou menos assim, né? Eles chegam numa casa e eles têm que mudar, eles têm, se não me engano, é 12 horas para fazer uma reforma completa na casa, sem que a família fique sabendo. E até esses dias eu estava assistindo né, de um casal lá dos Estados Unidos, que eles têm 7 filhos, e aí mais o casal, são 9 pessoas na casa, e eles tinham que fazer a reforma da casa, que era enorme, aquelas casonas grandes, né, que tem lá nos Estados Unidos, em 12 horas. E aí qual que foi o plano deles? Né? Eles tinham uma equipe muito grande por trás, se eu não me engano é mais de 200 pessoas, que quando eles saem ali, 7 horas da manhã da casa, essa equipe fica escondida, daí eles vão lá, e eles fazem toda aquela reforma, e 7 horas da noite essa casa tem que estar prontinha. E aí eu estava vendo um caso, né, onde a pessoa vai, né, e ela faz depois uma análise daquela transformação, e eles falam assim, como que vocês conseguiram enxergar essa mudança, quando na verdade ela ainda não existia? E essa é uma pergunta interessante. Como você consegue enxergar a mudança quando ela ainda não aconteceu? Quando eu olho para uma pessoa, um pecador em estado bruto, eu estou olhando para a melhor matéria-prima que existe para que Deus possa concretizar a sua obra. Mas para que eu enxergue a mudança, eu tenho que ter consciência de que essa pessoa, ela vai passar por um processo de transformação, e ela vai passar do ponto A para o ponto B. Mas se eu não conseguir enxergar isso, eu vou olhar e eu vou entrar no discurso da grande maioria das pessoas. Está vendo aquele fulano lá? Aquele não tem mais jeito. Quantos já ouviram esse tipo de discurso? Né? Aí aquele outro lá, ixi, aquele lá nem pensar. Aquele homem jamais, ou aquela mulher jamais vai abrir o coração dele para Jesus. Eu pensava isso sobre o meu tio, que hoje está sentado ali, ó. Eu louvo a Deus, porque o meu tio se posicionou. E eu sempre pensava, o meu tio, né? Será que um dia meu tio vai abrir o coração dele para Jesus? Desculpa te expor aqui, viu, tio? Depois te pago o almoço. Mas quantas vezes eu já olhei para pessoas, como meu tio e como tantas outras pessoas, eu pensava, essa pessoa na igreja, acho que não. Mas acredite, quando você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, até a pessoa em estado bruto, você consegue enxergar a salvação para essa pessoa. Deus pode fazer uma obra, um milagre pode acontecer. Amém? É só amém, gente? Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Amém. Eu creio muito nessas palavras que eu estou dizendo, porque eu tenho vivido isso, eu tenho visto muita gente sair do estado bruto e vir e abrir o seu coração para Jesus. Olha só essa frase, um líder com visão de Deus consegue ver a preciosidade das pessoas que o Senhor lhe dá, mesmo que elas estejam em estado bruto. Foi dali que Davi forjou os seus valentes, os valentes do exército, que se tornariam a base de sustentação do seu reino. Eram aqueles endividados, aqueles amargurados de espírito, aqueles caras que tinham um monte de problemas, eles se tornaram a base do reino de Davi. E é por isso que nós nunca podemos subestimar o potencial das pessoas. Nós nunca podemos subestimar a capacidade que as pessoas têm de viver uma mudança e uma revolução tão grande na sua vida. Porque aos nossos olhos, pode até parecer, aquele ali não tem mais jeito. Mas aos olhos de Deus, tudo muda. Quando os discípulos entram em Jerusalém, eu já falei isso aqui algumas vezes, eles entram com um olhar de desconfiança. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele olha, ele enxerga mais do que soldados, Jesus enxerga mais do que pecadores, Jesus enxerga homens que
que precisavam de pastor, e é por isso que quando ele entra em Jerusalém, ele olha para aquelas pessoas, ele olha para o coração delas e fala: vejo que são ovelhas que não têm pastor. E hoje nós temos exatamente essa mesma possibilidade, de tal como Jesus olhar para as pessoas além do que elas aparentam ser, porque para nós é muito mais fácil fazer um julgamento rápido, né, e falar assim: esse aí não tem jeito, esse aí olha lá com quem ele anda, esse outro aí, veja só a história da vida dele. Mas quando temos a sensibilidade do Espírito Santo, nós olhamos para as pessoas, nós pensamos: apesar da minha incapacidade de enxergar, eu creio pela fé que Deus pode fazer uma obra de transformação nessa vida. E é isso que você tem que profetizar. Profetiza lá na sua casa, profetiza na sua família, profetiza na empresa que você trabalha. Talvez você não esteja vendo algumas características das pessoas, porque os nossos olhos têm a tendência de acostumar-se ou tornar-se cego para o milagre. Mas eu tenho vivido tantas experiências, e aqui nessa casa a gente tem visto tantas mudanças acontecer, tantos milagres, tantas transformações, que eu posso afirmar com todo o meu coração: é possível. Deus pode fazer uma obra que talvez você nem imagine no coração das pessoas. Vamos avançar. Se os discípulos pertencem a Deus, quem os forma não pode perder a consciência de que um dia prestará contas pelo trabalho feito em suas vidas. Então, eu sou, conforme nós falamos aqui no início, o mordomo na vida das pessoas. Mas um dia vou prestar contas sobre elas. Um dia vou apresentá-las ao Senhor. E veja, Samuel, aqui 23, de 13 a 17, a Bíblia, continuando sobre aquela mesma história de Davi, diz: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? Bom, esse contexto aqui, você sabe, é a mesma história que nós estávamos falando da caverna de Adulão. O que acontece é que Davi foi se tornando uma referência para aqueles homens. Ele se tornou um grande guerreiro. Mas ele não era só um grande guerreiro que derrotava os seus inimigos. Ele era um grande guerreiro investido de uma grande autoridade que vinha do céu sobre a vida dele. E todo mundo começou a perceber isso. Todo mundo percebeu: esse cara não é só bom na espada. Esse cara é bom na espada, mas ele também é ungido de Deus. Porque bons na espada, eu imagino que tinham muitos naquela época. Só que tinham poucos e talvez quase nenhum que era bom na espada e ungido de Deus. Então o que acontece? Aqueles 400 homens têm Davi como referência na espada, mas também na fé. Eles começam a olhar: esse homem se relaciona com Deus de uma forma diferente. E o que acontece é que ele vai, dia a dia, influenciando o coração daqueles homens para a mudança. Chegou um ponto que aqueles homens estavam admirando tanto Davi, estavam colocando ele numa posição tão alta, que poderia até ser comparada com Deus. Só que Davi era um homem de Deus, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele falou: eu não vou permitir que esses homens me vejam como Deus. E aí o que eles chegam a fazer? A Bíblia diz que eles, para poder saciar a sede de Davi, eles se arriscam. Eles vão lá no arraial dos filisteus, aonde eles podiam ser mortos, só para pegar um jarro de água e levar para Davi. Porque eles estavam colocando Davi numa posição tão alta, que eles pensavam: vale a pena arriscar a nossa vida, vale a pena ir lá no arraial dos filisteus e vir aqui trazer para o nosso mestre, para o nosso líder. Pois bem, Davi não aceitou esse lugar, porque ele sabia que esse lugar não ia deixar o coração dele confortável diante de Deus. E é aí que vem a frase que ele declara: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? Eu esqueci de colocar a continuidade do versículo, mas é o momento que ele fala assim: não farei isso, Senhor. Eu vou oferecer esse jarro como libação ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: por mais que eu esteja nessa posição de destaque, a glória de Deus, ele pega o jarro e ele não toma aquela água, mesmo estando com muita sede. E ele oferece a Deus. Por quê? Porque ele não queria ser o ídolo daqueles homens. Ele queria ser o pastor daqueles homens. E hoje está
uma onda de que as pessoas, elas querem ter um ídolo. Elas não querem ter um pastor, elas não querem ter um homem de Deus cuidando da sua vida, elas querem alguém para colocar no altar da sua adoração. Mas nós somos homens falhos, pecadores, e esse lugar não cabe a nós. Esse lugar é de Deus. Veja a frase que vem a seguir: eis aí o exemplo de um líder que sabia os seus limites e guardava a consciência de que aqueles que o serviam não eram propriedade sua, mas de Deus. Ele não queria ser um ídolo em suas vidas, mas apenas guiá-los, levando eles a cumprirem a sua missão de vida. E essa é uma boa pergunta para pessoas que almejam a liderança. Eu quero ser um ídolo, ou eu quero ser aquele que vai levar as pessoas para mais perto de Deus? A liderança é forjada também pelo nosso posicionamento de caráter. Eu preciso saber aquilo para o qual Deus me chamou a fazer. Deus me chamou claramente para ser um mordomo, ou seja, eu estou aqui cuidando daquilo que não é meu. A igreja não é minha, as pessoas não são minhas, a igreja pertence ao Senhor, as pessoas pertencem ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, nós rendemos como oferta ao Senhor e não a nós. E esse é o ponto que muitas vezes o líder deixa de entender, porque quando você investe tempo, quando você investe nas pessoas, você também quer que aqueles frutos retornem para você, e você quer que tudo isso esteja debaixo da tua esfera de controle. Você consegue perceber como é uma linha tênue, né, entre o cuidado e o controle? Que há uma possibilidade muito grande do cuidado saudável se tornar um controle obsessivo. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã, gente? E isso se aplica em tudo na vida, tá? Não estou falando aqui agora somente sobre célula, não estou falando aqui agora sobre liderança, eu estou falando que em tudo na sua vida, você vai ter que cuidar para que o cuidado não se torne controle. E aí a gente acaba muitas vezes perdendo a bênção de Deus. E para finalizar, eu queria só ler esse desfecho final, que há uma diferença entre ser um canal profético e ser um mediador. Líderes confiáveis buscam ajudar os seus discípulos a ouvirem a voz de Deus. O maior papel meu e seu como líderes, como homens e mulheres de Deus, é levar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu não posso ser a própria voz de Deus. Eu tenho que levá-los a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ser um instrumento para que as pessoas estejam mais perto de Jesus. Precisamos ter o cuidado para não manipular as pessoas de acordo com percepções ou interesses puramente humanos. O verdadeiro líder espiritual quer ser ponte e não destino na vida dos seus discípulos. O seu propósito é servi-los e não se servir deles. E aí, nós queremos ser a ponte ou nós queremos ser o destino? Isso pode revelar o nosso caráter. O líder que quer ser o destino, ele está apontando para ele mesmo. No final, tudo o que ele faz, tudo para o qual ele trabalha, é para o seu próprio benefício. Mas eu não estou aqui para desfrutar daquilo que o discipulado vai me render. Pelo contrário, eu preciso ser somente uma ponte. Deus me chamou para ser uma ponte de ligação. Assim como a Bíblia diz, Isaías 59, 1 e 2, quando fala os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, é que existe sim um abismo entre o pecador e Deus. E qual é o papel nosso? Ser a ponte, que faz com que o pecador acesse a presença de Deus. Voltando lá no início, liderar é levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Mas o ponto B não sou eu. O ponto B é Cristo. O ponto B não é aquilo que eu posso te oferecer, porque eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou limitado. Mas o ponto B é aquilo que Deus pode te oferecer. Eu quero te levar a ter uma experiência com Deus e não uma experiência comigo. Eu posso ser um instrumento, eu posso ser a ponte, mas você só vai conhecer o Senhor quando você tirar os olhos de mim e colocar os olhos direto no Senhor.
Quando a presença de Deus se revelar diretamente a você e não através de outra pessoa. E é por isso que hoje tem muito crente viciado em oração do irmão. Irmão, faz uma oração. Irmão, me ajuda. Irmão, ora por mim. Porque as pessoas, elas esquecem que há um livre acesso para elas também. E elas ficam a vida toda dependentes da oração do irmão, da oração da irmã, quando na verdade eles poderiam acessar diretamente a presença de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Fica em pé então, eu quero convidar o louvor para vir aqui no altar, e eu quero finalizar orando pela minha e pela sua vida, pedindo ao Senhor graça, para que possamos então formar essas vidas segundo a vontade do Senhor. Sabe, todos esses exemplos que nós usamos aqui, é para que exatamente o Senhor comece a forjar no nosso coração um anseio por ser o canal profético entre as pessoas que estão se achegando à graça, que estão se achegando a Deus e à presença do Senhor. Deus nos ungiu para que nós pudéssemos levar a palavra dEle, para que nós pudéssemos impulsionar o crescimento, o avanço do reino dEle, mas isso não acontecerá se você não sair do ponto que você está hoje. E eu pergunto a você, essa é uma pergunta exatamente para você, que ponto você está da sua vida? Eu repito aquelas mesmas perguntas do início. Você já conhece Jesus verdadeiramente? Você já confessou Ele como Senhor da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você sente hoje e sabe que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Eu faço só a seguinte pergunta: o que te falta agora? Ou você vai ficar no banco, ou você vai ficar o resto de toda a sua vida, de toda a sua caminhada ministerial, somente vendo a nuvem passar. Eclesiastes fala exatamente sobre isso. Aquele que somente observa o vento nunca semeará. Se eu estou olhando somente para as nuvens, se eu estou vendo apenas, como diz o ditado popular, a banda passar, quando é que eu vou semear? Mas a Bíblia fala: lança teu pão sobre as águas, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabe qual prosperará, se este, se aquele, ou se ambos prosperarão. O caminho é lança semente, o caminho é investe, mesmo que os teus olhos não estejam enxergando a possibilidade de mudança, mesmo que racionalmente você fale, ainda é estado bruto, ainda é impossível, eu não vejo, agora coloque os olhos da fé para funcionar. Permita que o Espírito Santo, através da sua vida, mude as suas lentes para enxergar as possibilidades, ao invés de ficar enxergando apenas as impossibilidades. O mundo de hoje, ele quer fazer com que nós nos tornemos favoráveis àquilo que eles ditam, que está tudo cada vez pior, que o ser humano não presta, que a mudança não vai acontecer. Eu estou aqui para te dizer exatamente o contrário. Pela minha e pela sua vida, o mundo está melhorando em nome de Jesus, e que mesmo essas pessoas que hoje nós falamos que não são possíveis, aos olhos da fé, eu posso ter certeza, é possível sim. Nada é impossível para o Senhor. Deus pode fazer uma grande obra na vida de homens e mulheres, tirá-los do estado bruto, da sua incapacidade espiritual de enxergar a vida e a presença de Deus, e levá-los para um lugar que acessa a presença do Pai. Foi assim com você, foi assim comigo, e será assim por todo o tempo onde o seu povo abrirá a sua boca e levantará o seu clamor para que vidas sejam salvas. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero te levar a esse lugar de reflexão. Em que ponto você está hoje na sua vida espiritual? O que é que impede hoje você de avançar em Deus? O que Deus está te chamando para fazer que você está demorando tanto assim? Quais são as suas melhores desculpas? Talvez você é um daqueles que a vida toda tem investido
investido muito mais em dar boas desculpas, em dizer por que você não fez ainda, por que você não se posicionou ainda, ao invés de realmente se posicionar, ao invés de realmente abrir o seu coração e dizer: Senhor, apesar de mim, apesar da minha incapacidade de enxergar, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, me usa pela Tua graça. Eu sei que não é pelo meu dom, eu sei que não é pelo meu talento, eu sei que não é pela minha capacidade individual, mas Senhor, pela Tua graça, me usa, faça com que o reino do Senhor prevaleça através da minha vida. Aleluia. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo trazer o seu coração agora, tudo aquilo que você precisa fazer, todas as mudanças que você precisa dar a partir de hoje. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha canção, és o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é, Senhor, e esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Essa fome que me, Tu és o dono da minha vida. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. Esse é o meu anseio, esse meu amor por Ti. Amém. Eu quero ter 2 momentos para a gente finalizar esse tempo na presença de Deus. Mas o primeiro deles trata-se de um clamor. Nós queremos fazer um clamor para que o Senhor possa nos usar, especialmente usar aqueles pouco mais de 15 irmãos que hoje estarão assumindo liderança de célula hoje à noite. E eu queria que você, como forma de fazer agora uma oração e um ato profético,
você vai tentar aí buscar mais ou menos a direção da sua casa, onde você mora. Você vai estender a sua mão para esse lugar geográfico. Nós vamos orar para que o Evangelho possa impactar o seu bairro, a sua rua, as pessoas que estão ali próximas da sua casa. Nós cremos que o Senhor pode levantar pessoas, e a começar pela minha vida e pela sua vida, pessoas que vão impactar a cidade de Arapongas. Então, mira aí agora, tenta procurar mais ou menos aí, se está para trás, se está para o lado, mira aí na direção da sua casa, mais ou menos onde fica aí a direção da sua casa. E eu quero que você agora levante um clamor, começa a orar, ore por esse bairro, ore pela rua que você mora, ore pelo prédio, ore pelas pessoas, ore por aquelas crianças que brincam lá nesse bairro, ore pelos pais, ore pelas mães, declare salvação sobre essas vidas, sobre esses corações. Sim, Senhor, nós cremos que pela graça de Deus, o nosso bairro e a nossa cidade, ela será alcançada em Cristo Jesus. Que já existe uma palavra, Senhor, já existe uma semente, já existe uma declaração sobre a cidade de Arapongas. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos hoje declarando: haverá salvação, haverá cura, haverá restauração de casamentos, haverá restauração de finanças, vidas serão impactadas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres comprometidos com a Tua Palavra, comprometidos, Senhor, com os princípios do Reino de Deus, para que eles possam se levantar em todos os lugares, aonde Ele colocarem a planta dos seus pés, ali seja um lugar aonde o Senhor vai derramar a Tua Palavra, Senhor. Vidas serão salvas, vidas serão transformadas, e nós veremos o Reino de Deus avançar na cidade de Arapongas. Se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus e declare: esta cidade será salva, o meu bairro, a minha rua, as famílias. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor. Pelos olhos da fé, já contemplamos tão grande salvação. Aleluia! Vamos declarar isso. Declare: você e a sua casa. Ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua voz para declarar isso. Declare pela fé. Vamos dizer mais uma vez: sim, Senhor. Eu e a minha casa serviremos. Levante a sua voz para dizer isso. Nós serviremos a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Os joelhos se dobrem ao Rei, que toda língua confesse ao Rei. Santo, digno Ele é. Que todo joelho se dobre ao Rei.
toda língua confesse ao Rei. Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno e Ele é santo. Que todo joelho se dobre ao Rei, que toda língua confesse ao Rei. Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno e Ele é santo. Que todo joelho se dobre ao Rei, que toda língua confesse ao Rei. Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno, Ele é santo. Aleluia, Senhor, nós, com os nossos corações cheios de expectativa para aquilo que viveremos, Senhor, nós queremos nos colocar agora na Sua presença. Estamos aqui, Jesus, para reconhecer que em nós não há nada. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos da direção que vem do alto para que nós possamos avançar, crescer e se multiplicar. E é por isso que hoje, Senhor, mais uma vez nós pedimos: Espírito Santo, gera em nossos corações uma expectativa mais elevada. Tira-nos, Senhor, da mornidão, tira-nos, Senhor, da mesmice, tira-nos, Senhor, da inércia espiritual. Leva-nos, Senhor, para um lugar diferente. Leva-nos, Senhor, a romper com tudo aquilo que limita o agir de Deus em nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo mesmo provoque uma grande revolução em nossa mente, em nossos corações, para que toda a boa dádiva, para que todo o dom perfeito que vem do alto sobre as nossas vidas possa se manifestar nesse tempo. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração. Nós já oramos também pelo culto de hoje à noite, oramos pelos irmãos que aqui estarão recebendo, Pai, o desafio da liderança. Colocamos desde já cada um deles no Teu altar e declaramos que haverá um futuro próspero, abençoado, e uma seara grande e frutífera está se apresentando para a Tua igreja. Nós Te louvamos e Te adoramos por tudo que Tens feito e ainda fará no meio da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor essa manhã e se alegre a sua igreja, se alegre com o povo do Senhor. Esse é o tempo que Deus escolheu para a sua igreja, o tempo de frutificação. Aleluia! A sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo e toda a glória é de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, toda a glória é de Cristo. Nós somos o corpo de Aleluia! Glória a Deus, querido, que você tenha ainda um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. Que a tua semana também seja repleta de vitórias e da presença do Senhor sobre a sua vida. Vai na bênção, vai na paz, dá um abraço quem está perto de você. Ótima semana, ótimo domingo, em nome de Jesus. Depois de 3 dias, Ele ressuscitou. O poder do Pai foi revelado no Filho e mudou a história. A morte foi vencida. O Filho disse: ide. A igreja nasceu e com ela nós nascemos. O testemunho do Salvador varreu as nações por meio da palavra pregada por uma geração totalmente rendida. Até que, atravessando o tempo, a mensagem nos encontrou. Ele nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. O Deus de todo o universo veio ter um encontro pessoal comigo. E então, algo aconteceu. Nós nos acomodamos. A liberdade se tornou o nosso conforto e o conforto nos aprisionou. Quando podemos falar de Cristo, escolhemos não fazê-lo.
Quando podemos amar o próximo, escolhemos não tocá-lo. Afinal, como temos representado a Cristo? Dentre as suas últimas palavras, ele disse: façam discípulos. Jesus não veio para ser consumido. Ele não veio para encher prédios ou estádios, mas para ser compartilhado. Somos o seu corpo, convocados a tocar a terra. A história ainda precisa ser contada. A igreja é mais do que a nossa casa, ela é a nossa missão, o nosso ponto de partida. Onde conhecemos a Cristo, nos tornamos iguais a Ele e então o fazemos conhecido. Porque o Evangelho não se vive dentro de 4 paredes, mas precisa se espalhar. Esse é o tempo, nós precisamos sair. As pessoas precisam escutar a mensagem que um dia nos alcançou, pois nós somos a sua testemunha. E que a paixão dos primeiros dias venha inundar os últimos, até que Ele volte.